Bom Dia Agronegócio, quinta-feira, dia 1º de dezembro de 2022, começou o último mês do ano, então bem-vindos todos vocês a dezembro, mês que nós temos balanços especiais de final de ano aqui no Notícias Agrícolas, vamos trazer os melhores momentos dos nossos programas, enfim, é um mês muito especial para a gente aqui, a gente tem uma programação especial para vocês por aqui, então sejam bem-vindos conosco a dezembro, né? E bem-vindos também ao Bom Dia Agronegócio desta quinta-feira. Vamos começando com as mais importantes informações desta manhã de hoje. Vamos trazer andamento de preços, vamos trazer o cenário político, econômico, macro, vamos trazer informações sobre o óleo de soja que está despencando na Bolsa de Chicago nessa quinta-feira, um dos nossos destaques. Enfim, vamos falar dos principais mercados, vamos falar de clima, vamos falar de Paranaguá, que estava ali com acesso bloqueado por conta de um deslizamento de terra, foi bastante grave, as coisas estão começando a se normalizar por lá, então a gente tem bastante coisa para tratar nesta manhã de hoje, e nós vamos juntos para trazer essas notícias para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. O Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e de Letícia Guimarães, nossa repórter, que nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali os seus comentários, as suas perguntas, dúvidas, críticas e sugestões. Mande para nós de onde você fala, a gente quer muito te ouvir, e compartilhe essa live, se ela é importante para você, se ela faz sentido para ti, né? Mande para nós, a gente quer muito te ouvir por aqui, tá certo? Vamos falar de... já tem gente aqui perguntando sobre o clima, então vamos falar sobre o clima também, tá? Amanhã a gente vai ver se traz a Virginia Alves aqui para o nosso Bom Dia Agronegócio para fazer essas projeções para dezembro. Ontem ela já trouxe umas primeiras manchetes que já eu vou compartilhar com vocês, tá bem? Bom, vamos começar com os nossos preços, portanto, vamos começar com as bolsas internacionais, e a gente tem, para início, soja recuando, tem baixa de 0,8% agora no contrato janeiro, que vale 14 dólares e 58 cents por bushel. O milho, 6 dólares e 65, 0,09% de baixa, uma pequena perda. O trigo, 7 dólares e 89, 0,6% de queda. Nós temos ainda, na Bolsa de Chicago, como eu adiantei, baixas para o óleo de 4,05% no primeiro contrato, que vale 68 cents mais 97 por libra-peso. Já vou explicar direitinho o que está acontecendo com esse óleo de soja que está caindo tão forte. E o farelo subindo, estava no vermelho, mas passou a subir, tem alta de 0,3% para valer 419 dólares por tonelada curta. Na Bolsa de Nova York, a gente olha primeiro para o café, que volta a subir nessa quinta-feira, tem alta de 1,2% para 1 dólar e 71 mais 98 por libra-peso. O açúcar cai, tem baixa de 0,4% para 19 cents mais 56 por libra. O algodão continua subindo hoje, 0,9% de ganho para 85 cents mais 33 por libra-peso. Ontem fechou com mais de 4% de alta, puxado pelo petróleo, mas ainda assim com tendência de baixa bastante clara, e isso é preciso que você mantenha no seu radar. O petróleo também em campo positivo nesta quinta-feira. O WTI tem alta de 1,3% para valer 81 dólares e 61 cents por barril. No Brent, a alta é de 0,9% para 87 dólares e 72 cents por barril. O gás natural, 1,2% de alta hoje. O ouro sobe 2%, a prata 2,5%, e o cobre tem uma alta um pouquinho mais tímida de 0,3%. Outro destaque dessa quinta-feira é o dólar index, que perde quase 0,5%, 0,44% de baixa, quase 0,5%, para 105.430 pontos. Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, aí já é fechamento, tá? Fechamento de mercado. Nós temos o farelo em queda, o óleo em alta, o milho em baixa. Nós temos ainda, esse é um levantamento da Agriinvest Commodities, e aí a gente vai dar uma olhadinha, como nós sempre fazemos, nessa mistura, né, nesse cruzamento de informações do Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest, sobre o cenário macro e o cenário de fundamentos para as commodities agrícolas, mas de uma forma geral também. Bolsa subindo, ainda refletindo a fala de Jerome Powell de ontem à tarde. A China também com altas nos seus índices acionários, isso porque e principalmente por conta dos protestos dos últimos dias. Então, começou essa fase aí de relaxamento
novamente das medidas, e as notícias mais atualizadas, elas mostram que realmente o governo está comprometido com isso, também porque sabe que, como os manifestantes já foram para as ruas, né, foram mais de 300, 400, 500 pessoas em algumas províncias determinantes ali da China, regiões chaves do território chinês, como Pequim, Xangai, Guangdong, né? Então a gente tem essas províncias que passam ou passaram por esses protestos, e a gente tem duas perspectivas, né? Ou isso vai morrer no ninho e a gente sabe que não vai muito adiante, até porque as medidas de relaxamento ao Covid já estão acontecendo e passaram a acontecer novamente depois dessas manifestações e depois daquele incêndio que nós tivemos lá no final de semana num prédio onde 8 pessoas foram mortas, né? E então nós temos essa perspectiva também no radar, ou isso, caso essas medidas de relaxamento não avancem, os protestos podem ganhar corpo e aí sim virar uma real combustão social e o governo de Xi Jinping ficar ainda mais ameaçado. Até porque esses manifestantes pediam ali, né, nas suas palavras de ordem, a saída de Xi Jinping e do Partido Comunista Chinês do poder depois desses meses, né, intensos de restrições severas ao Covid-19. Precisamos lembrar, continua o recorde, né, de casos novos na China, perto de 40 mil casos, ou superando 40 mil casos já, e isso tem um impacto bastante grande no mercado. Então, nós temos que ter atenção a isso. O macro cenário está cheio de informações e precisam elas serem, claro, né? A gente vai ter que fazer esse filtro, porque se a gente for também, vocês principalmente que são tomadores de decisão, né, terem que analisar todos esses fatores, vocês vão ficar malucos. Então a gente tem que, claro, fazer o filtro, mas também ter esse entendimento de que a gente vai ter a necessidade de acompanhar isso também, ok? Bom, continuando, portanto, a análise de Eduardo Vanin, nós temos, então, essa situação da China, o yuan já está subindo 0,5%, petróleo acima de $80 por barril. Essa semana podemos lembrar, e temos de lembrar, que nas mínimas da semana chegou perto de $70. A OPEP diz que pode cortar a produção. O governo americano, para hoje, de vender as suas reservas estratégicas de petróleo, e foram 180 dias de vendas, 6 meses vendendo as suas reservas estratégicas, justamente para ajudar a dar uma equalizada ali nos preços e os combustíveis também segurarem um pouco, porque os preços dos combustíveis no mercado norte-americano foram um dos principais responsáveis pela inflação altíssima também nas suas máximas em 4 décadas. Então, olhar para o mercado norte-americano é bem importante agora. Daqui para frente é só compra. Clima seco na Argentina para 15 dias dá suporte aos futuros do farelo de soja na Bolsa de Chicago. Então, nós temos também esse ponto para observar, questão climática na Argentina. Vamos começar, então, a detalhar aqui os nossos mercados. Já agradeço os comentários. Vá mandando as suas perguntas, mande as suas colocações, mande as suas dúvidas sobre quais mercados vocês querem saber. A gente vai trazer hoje café, boi, mercado de suínos, a gente vai falar de política. Então, vá mandando aqui as suas perguntas e a gente vai respondendo tudo que for, na medida do possível, vamos respondendo para todo mundo. Obrigada, inclusive, pelas pessoas que já estão aqui conosco, nos mandando bom dia, né? Sejam todos bem-vindos à nossa abertura de mercado aqui pelas redes sociais do Notícias Agrícolas. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo Instagram, além do noticiasagricolas.com.br. 9h11 pelo horário oficial de Brasília. Antes da gente começar a detalhar os mercados, vamos ver como é que abriu o dólar hoje. Pequena alta de 0,01% para R$ 5,20. É o abrir de olhos do mercado cambial aqui no Brasil, tá bem? Então temos essa condição. Bom, vamos começar então com a soja e essa despencada do óleo de soja, mais de 4% de baixa entre os futuros do derivado negociados na Bolsa de Chicago. Primeiro motivo é a condição que nós temos dos mandatórios de uso de biocombustíveis nos Estados Unidos, que foi divulgado ontem pela Agência de Proteção Ambiental por lá, indicando números menores daqueles que eram esperados pelo mercado. Isso trouxe uma pressão bastante grande sobre o óleo e, embora a gente ainda não possa entender como isso vai ser
precificado, efetivamente, a gente já sabe, né, e o mercado entende que haverá uma demanda menor por biocombustíveis no país, o que quer dizer uma menor demanda por óleo de soja para se fazer biodiesel e até mesmo de etanol, de milho para fazer etanol. O milho não sente tanto porque 1/3 da produção de milho nos Estados Unidos é destinada à produção de etanol, enquanto, né, a gente vê esse caminhar do biodiesel de soja ou com óleo de soja, caminhando nos Estados Unidos, né, há essa trajetória para ser percorrida, tal qual acontece aqui no Brasil, mas um pouquinho mais avançada. Só que nesta quarta-feira, o que nós percebemos também, de acordo com a apuração da Agriinvest Commodities, esses mandatórios vieram bem menores, portanto, e a maior mudança, abre aspas para Eduardo Vanin, foi a inclusão de carros elétricos no cálculo do crédito. Ele diz: não entendi muito bem como isso vai ser contabilizado, mas o mercado está assumindo que a demanda por biocombustíveis será menor. Se a refinaria decidir não misturar, é obrigada a comprar os créditos das usinas produtoras de etanol e de biodiesel. Ele diz mais: vou ficar de olho hoje no valor do D3 e do D6, o valor do crédito do etanol e do biodiesel, que já estão caindo como uma pedra. Então, hoje o destaque no complexo soja é o óleo, que cai 4% por conta dessa condição aí de termos uma redução no mandatório de biocombustíveis nos Estados Unidos. Os números preliminares foram apontados pelos próximos 3 anos pela Agência de Proteção Ambiental nos Estados Unidos, EPA, a sigla em inglês. Então, vamos acompanhar, é um ponto importante. Em Dalian, né, na bolsa chinesa, no mercado futuro chinês, não só o farelo caiu, mas o óleo, e não só o óleo de soja, mas o óleo de palma, também cedeu. Então, esse ponto também ajuda a intensificar a pressão das cotações do óleo na Bolsa de Chicago. Então, o que nós temos de informações, segundo também Eduardo Vanin? Em Dalian, o farelo cedeu e os óleos também. O trigo na China continua subindo. O frio chegou e o consumo de suíno vai se aprumar. É o que se espera, né? O Covid-0 continua trazendo seus estragos ao agro da China. Produtores no interior não estão conseguindo sair de suas casas para colher vegetais, mais inflação de alimentos. Produtores de frango estão animados. A carne suína subiu muito e a importação será menor. Hoje pode-se dizer que há uma crise de pintinhos no mundo. A H5N1 no hemisfério norte diminuiu o fornecimento. Ouvi dizer que no Brasil os produtores também não estão conseguindo aumentar a produção. A Yum China, que é dona da KFC, sabe aquela rede de alimentos? Pois é, na China já aumentou o preço do frango frito 3 vezes esse ano. A população de matrizes de suíno na China continua crescendo. Estamos no maior número em 13 meses. As margens caíram, mas ainda estão boas. A cidade de Guangzhou, o epicentro do Covid, começou a relaxar algumas medidas. Os shoppings irão checar o app de status de saúde, mas não irão pedir teste negativo de PCR feito nas últimas 48 horas, como tem acontecido aí nas últimas semanas, nos últimos meses. Então vejam como tudo está interligado e como todas essas informações têm um peso muito grande no andamento dos futuros da soja em grão, óbvio, matéria-prima para fazer farelo e óleo, mas principalmente nos derivados. Então, olhar para a China é olhar para os mercados, principalmente de farelo e óleo. Não dá para desviar as atenções agora desses 2 pontos que são realmente bastante importantes. Ainda sobre o óleo de soja, pela agência de notícias Reuters, chegou a informação na manhã desta quinta-feira que o desconto do óleo de girassol sobre o óleo de soja atingiu o maior nível em 9 meses. Mais um ponto importante do mercado de óleos nesta quinta-feira, 1º de dezembro. O desconto do óleo de girassol para concorrente óleo de soja subiu esta semana para o nível mais alto em 9 meses, com os principais exportadores, que são Ucrânia e Rússia, oferecendo agressivamente o produto para reduzir os seus estoques, segundo disseram autoridades do setor a Reuters. Mais um fator de pressão sobre as cotações dos óleos vegetais. O desconto pode levar compradores como Índia e países europeus a aumentar as compras de óleo de girassol nos próximos meses e reduzir a compra de óleo de soja,
o que pode pesar em seus preços. Abre aspas para o presidente da Associação Internacional de Óleo de Girassol, Sandeep Bajoria. As vendas de óleo de girassol estão aumentando, pois os preços são competitivos. Em vez do prêmio usual, agora ele está disponível com desconto em relação ao óleo de soja. O óleo de soja vinha sendo negociado com um prêmio em relação... O óleo de girassol, perdão, vinha sendo negociado com um prêmio em relação ao óleo de soja durante a maior parte de 2022, porque, naturalmente, os seus dois maiores fornecedores continuam em guerra, Rússia e Ucrânia. Neste mês, completamos 10 meses de guerra, de conflito, então a gente percebe que agora essa oferta começa a se normalizar e os prêmios já cedendo, então, né, esse desconto sendo, frente ao óleo de soja, o maior, mais alto em 9 meses. No início dessa semana, o desconto para o óleo de soja aumentou para cerca de $100 por tonelada, uma máxima desde fevereiro de 2022. O prêmio sobre o óleo de palma também caiu para cerca de $250 por tonelada, de cerca de $500 no mês anterior. Assim, o preço bruto do óleo de girassol está sendo oferecido na Índia por cerca de $1.300 por tonelada, incluindo custo seguro e frete, para embarques em dezembro, em comparação com $1.320 para o óleo de soja bruto. Então, são $20 a menos por tonelada. Para um dos maiores compradores do mundo, como é o caso da Índia, um dos maiores importadores, né, de óleos vegetais do planeta, isso, $20 por tonelada, é importantíssimo, viu? Então, vou te dizer que, olha, é um começo de dezembro agitado para o mercado de óleos vegetais. Vamos monitorar. Vamos falar também, né? Estamos aqui nas commodities agrícolas ainda, estamos falando sobre biocombustíveis, óleos, estamos falando também de soja em grão. Vamos passar agora para dar uma olhadinha no mercado de milho. Por quê? O mercado de milho teve um novembro negativo, segundo o levantamento de Guilherme Dorigatti, um dos nossos editores e especialista no mercado de milho aqui do Notícias Agrícolas. Ele fez este balanço ontem, trouxe aos nossos internautas, né, que inclusive foi uma das nossas manchetes. Então, tivemos um novembro negativo e começamos um dezembro ainda com perdas. Na Bolsa de Chicago, hoje as baixas são tímidas, são de pouco mais de um ponto e meio nos contratos mais negociados. Então, dezembro, $6,60, março, 6,65, maio, $6,63, março 6,65, maio 6,63, julho $6,58 por bushel. No mercado da B3, milho futuro, mercado B3, janeiro, R$ 88,54 por saca, março subindo um pouquinho, 0,09% de alta. O março, R$ 92,15, 0,2% de queda. O setembro, subindo timidamente 0,06% para R$ 89,00 por saca. Bom, o que a gente pode destacar no mercado de milho, principalmente aqui no Brasil? A demanda para a exportação. Esse é o destaque de 2022 para o mercado de milho e principalmente para essa semana, onde nós vimos, né, os primeiros navios de milho irem em direção à China, né, depois de 8 anos de intensas negociações e de acordos sendo costurados ali, né, pelas nossas autoridades, pelas autoridades chinesas. Chegamos nesse momento tão importante e vai milho do Brasil para a China finalmente. Trabalho, claro, de competência do agronegócio brasileiro, que entrega um produto de qualidade, que traz um produto atendendo às demandas desse maior consumidor de commodities do planeta, que é a China. Isso é fruto do seu trabalho, portanto, né? E, como eu falei, 8 anos de intensas negociações e acordos ali sendo costurados. E realmente o nosso milho tem sido muito demandado, os nossos lineups estão elevados, os portos estão pedindo muito milho, e o que a gente percebe é que, claro, a China é um destaque, mas o Brasil despontou nessa condição da exportação desde que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia começou. A gente está falando de um conflito que já dura quase 10 meses, e a gente está falando de um dos maiores exportadores globais de milho, que é o caso da Ucrânia, né? Aí
Nós vínhamos ali disputando o segundo lugar com a Ucrânia, ora Brasil, ora Ucrânia, ora Brasil, ora Ucrânia, e quando começou efetivamente a guerra, efetivamente o conflito que nós tivemos foi o Brasil, então, se consolidando como um exportador importantíssimo de milho, né? Nos Estados Unidos, o que nós temos? Nós temos também um milho que é demandado, mas o programa de exportação norte-americano caminha com um pouco mais de lentidão. Nós temos visto ali inclusive eu tenho esses números aqui, vou dividir com vocês os números das vendas, do comprometimento de milho para exportação dos Estados Unidos, os embarques, e ambos são números abaixo do mesmo período do ano passado. Então, isso também justifica uma demanda maior pelo nosso milho. Olha só, o programa de exportação de milho dos Estados Unidos, tanto nas vendas quanto nos embarques, tem mostrado alguma lentidão nessa temporada e é um dos pontos de atenção no radar dos traders. O total já comprometido de milho norte-americano com a exportação é de 17.750.000 toneladas, 48% a menos do que no mesmo período da safra ou do ano comercial 2021-22. O total de embarques é de 5.807.815 toneladas, volume que é 33% menor do que no mesmo período do ano passado. Então, isso ajuda a manter certa pressão ali sobre as cotações ou certa estabilidade no mercado de milho na Bolsa de Chicago, e o que tem mantido os nossos preços ali próximos dos R$ 90 por saca no mercado futuro brasileiro, na B3, são justamente esses bons momentos da exportação. Mas, Carlinha, então por que a gente teve um novembro negativo, né? Porque nós tivemos a interferência do dólar, porque nós tivemos a interferência de toda essa questão da financiarização das commodities e das referências da B3, da Bolsa de Chicago. Nós tivemos as questões todas da China, do Covid e tudo mais, e aqui o nosso consumo interno ele está acontecendo muito da mão para a boca, né? As indústrias compradoras de milho, elas vêm fazendo pequenos negócios, né? Vêm observando o mercado e vão levando pequenos lotes, né, pequenos volumes, e é isso que tem acontecido. Olha só o que diz o Vlamir Brandalize, né? Para o analista de mercado da Brandalize Consulting, Vlamir Brandalize, a B3 ficou estável com alguns recuos para o mês, tipicamente de embarques de soja, o que tira espaço do milho destinado mais ao mercado doméstico. Abre aspas para Vlamir Brandalize, embora vamos bem na exportação. Temos muito milho esperando para ser negociado nos portos e os indicativos são entre R$ 91 e R$ 94. O milho mantém boas posições e a relação de troca está boa neste final de ano. No mercado físico brasileiro, os preços da saca também contabilizaram mais recuo do que avanços neste meio de semana. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícolas encontrou valorizações em apenas algumas dessas praças: Itapetininga, Campinas e o Porto de Santos em São Paulo, enquanto as desvalorizações já apareceram em mais pontos do Brasil. O Biratã, Londrina e Castro e Marechal Rondon, Pato Branco, no Paraná, Palma Sola, em Santa Catarina, São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, e Eldorado, no Mato Grosso do Sul. Então, nós temos essa condição toda desses pormenores do mercado de milho. Alguma contenção dos ganhos ou do ímpeto de altas no mercado interno, porque, como eu falei, o consumo interno vai muito da mão para a boca, mercado olhando as oportunidades, né? Então, um pouco mais contido. Vamos bem na exportação, vamos ter atenção a Chicago e ao dólar e, claro, a nossa competitividade. Mas fato é que o mercado de milho vem passando por um bom momento, apesar desse balanço negativo, tanto na B3 quanto em Chicago. Na Bolsa Brasileira, o recuo no mês foi de 3%. Em Chicago, a queda foi de 4,4% no acumulado de novembro. Temos, então, as informações do mercado de milho. Falamos dessas exportações, falamos desse escoamento dos grãos, é importante a gente já puxar um gancho ali para a condição da logística. E dessas condições, como eu falei, do Porto de Paranaguá, onde nós tínhamos ali uma condição dos deslizamentos de terra, né, e
desse bloqueio que houve ao Porto de Paranaguá, né? E que manteve ali alguma preocupação na administração portuária, porque de fato, com a principal via, né, de acesso a Paranaguá interditada, o Porto começou a trabalhar com os seus estoques, que foram rapidamente baixando. Havia somente 3 veículos no pátio do Porto, né, para recompor esses estoques, e as coisas começam a se normalizar. Por quê? Porque, segundo as últimas informações, a principal via de acesso a Paranaguá foi parcialmente liberada. Estou aqui até buscando, né, o novo boletim, mas eu acho que ainda não temos essa atualização pela administração dos portos, mas fato é que nós tivemos, então, essa via, a principal via, embora também fosse num pequeno trecho dessa estrada, né? A gente está de olho nisso tudo, mas era uma situação bastante preocupante e é ainda uma situação bastante preocupante. Esse deslizamento de terra, as imagens são bem impressionantes, né? E agora a gente vai ter atenção a isso. O fechamento ocorreu na altura da Praça de Pedágio, em São José dos Pinhais, e agora a gente está esperando as últimas informações sobre vindas, né, da Portos do Paraná, que é ou a administração dos portos de Paranaguá e Antonina, que são ali as informações oficiais sobre a situação do porto, tá? Então vamos acompanhar, vamos ter atenção, porque isso ajudou, inclusive, a mexer um pouquinho com o mercado aí nos últimos dias e com o valor dos fretes, com a preocupação dos compradores, dos embarcadores. Então ficou tudo meio confuso lá no Porto de Paranaguá, mas aos poucos as situações vão sendo normalizadas e essa é a principal notícia. Bom, falamos dos grãos, falamos da questão logística, que, claro, não pesa só sobre os grãos, mas, enfim, ela está aí também na nossa conta. Agora vamos falar um pouquinho sobre o mercado de café. É muito importante a gente registrar essa alta e essa volta das cotações ao patamar de $1,70 por libra-peso, porque parte disso está bastante atrelado, naturalmente, à questão fundamental. É sabido que o Brasil vai ter uma oferta mais restrita em 2023 por conta de problemas climáticos, foi granizo, foi chuva de vento, foi chuva disso, foi chuva daquilo. Quando o cafeicultor achou que tudo já podia ter acontecido, veio mais uma pedrada, né? E realmente a gente vai carregar isso para a safra 2023 com dificuldade de alcançar todo o nosso potencial produtivo, que era esperado, naturalmente, para a próxima safra, depois do terror que a gente viveu em 20, 21, 22, por conta de adversidades climáticas. 23 não será uma safra plena, porque já teve a interferência de intempéries climáticas que afetaram o potencial produtivo do nosso parque cafeeiro, principalmente ali na região do sul de Minas Gerais, que é uma das principais regiões de produção de café deste país. Então, vamos lá. Nesse momento, as altas variam de 1,3% a 1,6% nos principais contratos negociados na Bolsa de Nova York. Dezembro, $1,70 mais 45 por libra-peso. O março, $1,71 mais 85. O maio, $1,72 mais 20. $1,72 mais 10 no julho. Vou repetir, altas de 1,2% a 1,6% nos principais contratos. Parte disso vem, claro, das baixas do dólar, da baixa do dólar index e do recuo que nós tivemos do dólar aqui recentemente, frente ao real. Voltamos à casa dos 5,20, depois de termos testado os 5,40, agora 5,21, alta de 0,2% no mercado de café, de dólar. A preocupação com a safra brasileira está na conta, a questão climática também, a questão da nova safra da Colômbia também, a questão cambial completa esse quadro. De outro canto, o que nós temos? A condição da demanda. Como é que vão ficar os consumos nos principais países compradores do Brasil? Como é que vai ficar tudo isso diante da recessão, diante da inflação, diante de um temor muito sério sobre a desaceleração da economia global? Então, este é um ponto que acaba limitando,
né, o avanço dos preços do café. Mas veja só o que dizem os analistas internacionais na manhã dessa quinta-feira. Chuvas abaixo do normal no Brasil provocaram preocupações com a safra de café e estão pressionando as cotações para cima. Os preços tiveram suporte depois que a Somar Meteorologia informou na última segunda-feira que a região de Minas Gerais, no Brasil, recebeu 36,7 milímetros de chuva na semana passada, 58% apenas da média histórica para o período. Então, essas são informações de um site internacional que pontuou, inclusive, a questão da Somar Meteorologia, trazendo esse balanço de chuvas para a região de Minas, maior estado produtor do Brasil, e aí é inevitável que o mercado não reaja, né? E isso vem sendo muito questionado pelos analistas de mercado e frisado por eles. Em algum momento, a gente vai ter que ver o mercado reagir a essa questão fundamental. Isso é determinante e importante. Então, vamos saber e realmente se a gente vai ter essa movimentação contínua dos preços do café para cima na Bolsa de Nova York. Claro que essa alta do dólar hoje pode ajudar a dar uma equilibrada ali, né, no mercado físico, no mercado interno, e o que eu pude conversar com alguns representantes da cafeicultura lá no Cerrado Mineiro essa semana foi essa preocupação muito séria. Carlinha, por que o mercado continua caindo se a gente sabe que a gente tem uma oferta com problemas? Porque há uma interferência muito forte do mercado financeiro, há uma interferência muito forte dos fundos investidores, dos fundos especuladores. Isso é a financeirização das commodities que eu já venho explicando e venho relatando aqui no Notícias Agrícolas, né? E no Bom Dia Agronegócio com os nossos especialistas. Então, essa interferência do financeiro, do macro cenário, ela é líquida e certa. Não dá para fugir muito disso. Então, é aquilo, né? Como eu também costumo dizer, reforçar o grampo nas nossas perucas, porque vai ainda a montanha-russa dar mais uma volta, principalmente para a cafeicultura, para o mercado de café. Bolsa de Londres para o Conilon, muito semelhante. Então, é isso que a gente observa. Na semana passada, a gente viu a Virgínia trazer algumas informações aqui direto do Em Café, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, falando justamente sobre isso, né? Como é que o mercado está se posicionando diante de todos esses vetores que impactam a formação dos preços neste momento. É momento só para quem está com os exames em dia, de coração, já eu falei, hein? Check-up, porque mais emoções vêm por aí. Eu adiantei. Bom, vou dar uma passadinha aqui pelos nossos comentários. Ó, o Jucimar, a previsão de chuva para a região para Irecê, na Bahia, no mês de dezembro. Vou pedir para a Virgínia que ela já vai começar a levantar a Bahia aqui para nós, tá bem? Então, ó, já mandei para a Virgínia. Ela já traz mais informações para a gente, com certeza. Chuva para mês de dezembro para Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Assentamento Itamaraty, nos pede o Silvano Aparecido da Silva. Vamos passar para a Virgínia e ver o que ela consegue para a gente para Bahia e Mato Grosso do Sul, tá? Ontem a manchete da Virgínia foi bem interessante. A manchete da Virgínia e a entrevista com o o Francisco de Assis Diniz, que é meteorologista e consultor em meteorologia, né? Trabalhou por muitos anos no INMET, um homem muito experiente quando o assunto é clima, e ambos trouxeram, né, as informações de que começamos dezembro com previsão de chuvas acima da média para algumas regiões do país e o Laninha limitando os volumes de chuva no sul do Brasil. Isso é bastante preocupante e é a confirmação desse terceiro ano consecutivo de Laninha. Agora, eu não estou falando só para os produtores de café, ou produtores de soja, ou produtores de milho. Estou falando para todos os produtores que estão acompanhando o Bom Dia Agro, tá? Dezembro, chuvas acima da média para algumas regiões. Essa madrugada choveu barbaridade aqui em Campinas. E nós temos também essa expectativa de termos menos chuvas no sul nesse mês de dezembro, como já vinha sendo sinalizado pelos modelos meteorológicos, tá? Então, isso é uma condição importante. Então, essa é a manchete da Virgínia e a manchete do Francisco de Assis Diniz, que é consultor em clima, meteorologista. Depois de mais de 15 dias com baixos volumes de chuvas, regiões a oeste do Brasil e do Mato Grosso ao Rio Grande do Sul voltam a registrar precipitações. Então,
Amém. O mapa mostra o Brasil coberto em chuvas, volto a lembrar, com volumes mais restritos no sul do país, mas acontecendo. E aí é olhar e acreditar que realmente a gente vai ver a consolidação dessas chuvas, uma melhor distribuição, mas a gente sabe também que há pontos do Brasil que continuam registrando esse sofrimento por conta da falta de chuvas, né? Goiás está sofrendo, partes do Paraná estão sofrendo. A gente tem preocupações no Mato Grosso, tem preocupações no Mato Grosso do Sul. Algumas consultorias privadas já estão baixando o potencial produtivo da safra 2022-23 de soja do Brasil. O café está sentindo e a gente vai olhar, o milho verão está sentindo, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, o clima agora é sempre, mas agora quando a gente está com esse pleno desenvolvimento da safra aqui no Brasil, a gente vai se preocupar ainda mais, é claro. Na Argentina, tempo predominantemente seco, ainda é uma condição de atraso de plantio muito severa por lá, e tudo isso também está na conta. Paraguai já tem uma condição diferente, né? Superou um plantio um pouco mais difícil, superou a dificuldade ali para a condição desse início de safra e essa falta de chuvas, e agora está esperando mais de 10 milhões de toneladas na safra 2022-23. Quem nos deu entrevista foi o vice-presidente da APS, Associação dos Produtores de Soja, vou me lembrar o nome dele, o Carsten Frederiksen. O Guilherme Dorigatti entrevistou ele ontem aqui no Notícias Agrícolas e ele disse: chuvas em dezembro e em janeiro serão primordiais para manter o potencial produtivo. Vendas alcançaram volumes entre 10% e 20% do total esperado, com produtores aproveitando o preço ao redor de $500 por tonelada. Bom preço para o Paraguai, uma vez que na Argentina a gente está vendo preços entre 375 a 377, no máximo $380 por tonelada, né? Os dois países negociam em toneladas. Então, Paraguai esperando aí chuvas também para dezembro e janeiro, para consolidar o seu potencial produtivo. Olha só, informações já temos para Mato Grosso do Sul e Bahia, principalmente de acordo com a apuração da Virgínia Alves. Atenção, segundo a atualização do NOAA desta manhã de quinta-feira, o NOAA é o Serviço Oficial de Clima dos Estados Unidos, chove em todo o Brasil nos próximos 7 dias. O estado de alerta fica para o sul do país, que sob influência do Laninha ainda tem limitação na precipitação, tá? No caso da Bahia, entre os dias 9 e 17 de dezembro, as chuvas são ainda mais intensas, podendo chegar a 125 milímetros. A você que me perguntou das chuvas na Bahia, quem foi? O Silvano? Não, foi o Jucimar. Previsão de chuva para a região para Irecê, na Bahia. Então é isso, tá bem? Ibicoara, na Bahia, também vai ter chuvas aí, ó, segundo as informações da Virgínia, para a Bahia, entre 9 e 17 de dezembro, então semana que vem, as chuvas são ainda mais intensas, podendo chegar a 125 milímetros. Então, atenção, estado baiano vai receber chuvas, graças a Deus, né? Chuvas para Sudeste, quando acontecem? Bom, para essa semana temos chuvas para todo o Brasil, mas vamos perguntar para a Virgínia como está a região Sudeste. Vamos passar aqui para ela, ver se ela consegue dar mais algum detalhezinho a mais para a região Sudeste, tá, pessoal? Vão mandando aqui suas perguntas e, na medida do possível, eu vou respondendo todas elas, ok? E também para o sul de Minas. Chuvas para o sul de Minas. Pessoal, volto a dizer, todo o país, segundo os modelos climáticos, devem receber chuvas nesta semana, tá? Um pouco mais generalizadas, né? Mas com pontos ainda de atenção, como é o caso do sul do Brasil, ok? Vamos seguir por aqui, aí já. Então, logo as informações da Virgínia forem chegando, a gente vai dividindo aqui com vocês as informações sobre as condições climáticas, ok? Bom, eu quero falar agora sobre o mercado de boi gordo, porque veio a nota do CPEA, né? E a manchete preço médio é o menor, mensal, é o menor desde outubro de 2019. Os preços médios do boi gordo recuaram ao longo de novembro na maior parte das praças acompanhadas pelo CPEA, pressionados, sobretudo, pela maior oferta de animais para abate.
Assim, em novembro, até o dia 29, o indicador do boi gordo CPEA B3, referência do mercado paulista, tá? Teve média de R$ 283,27 por arroba, quedas de 4,5% em relação a outubro e de 10,4% em relação a novembro do ano passado, em termos reais, ou seja, já deflacionados pelo IGPDI, tá? Trata-se também da menor média real registrada pelo CPEA desde outubro de 19, quando foi de R$ 254,29. Abre aspas para o CPEA. Isso chama a atenção de agentes do setor consultados pelo CPEA, porque mostra que os valores atuais voltaram aos patamares observados justamente no período em que os preços da arroba iniciaram um intenso movimento de alta, tendo como impulso, naquele momento, a elevação das compras chinesas e a diminuição no volume de animais para abate no Brasil. Olha que relação importante que você tem que acompanhar. Olha que informação interessante do CPEA. Por isso que, graças a Deus, a gente tem o CPEA, para fazer esse cruzamento de informações. Na sequência do CPEA, eu vou te trazer aqui as informações do aplicativo AgroBrasil. Já baixou esse aplicativo? Se não baixou ainda, passou da hora. Ó, @AgroBrasilApp, com Z de Zebu, tá? AgroBrasilApp. No Instagram, tem o link, a arroba deles que eu deixei para vocês aqui. Eu já vou te responder, viu, Ana Lúcia? Sigam esse perfil, @AgroBrasilApp, com Z mesmo, de Zebu. Por quê? Porque ali você vai registrar os seus negócios, ter o acompanhamento das escalas dos frigoríficos, ter a nota dos frigoríficos e ter a realidade dos negócios. Isso é muito importante para você entender essas relações. A reposição, como é que tá, essa relação entre os momentos do mercado e essa sinalização importante que o CPEA nos traz, que os preços vêm a patamares semelhantes a patamares que já foram registrados em 19, quando foi na sequência registrado um importante movimento de alta. Isso pode se repetir? Ontem eu falei bastante. Bom, vamos dar primeiro os preços do aplicativo AgroBrasil. Já eu falo sobre um conteúdo que eu quero indicar para vocês. Olha só, de acordo com a captação do aplicativo AgroBrasil, as negociações com preços maiores têm esfriado e os negócios que saem são resultado de muita negociação com a indústria e as escalas para o estado de São Paulo voltaram a subir. Em São Paulo, valores entre R$ 280 e R$ 295 por arroba, no mercado do boi gordo. Média, R$ 285,46. As escalas cresceram um pouquinho, 10,9 dias. Mato Grosso do Sul, preços entre R$ 270 e R$ 276 por arroba. Escalas, 8,6 dias. Registro de negócios em Mato Grosso, entre R$ 265 e R$ 270 por arroba. As escalas, 7 dias. Goiás, as escalas são ainda mais curtas, 5,8 dias, e preços ali perto de R$ 275 por arroba, levantamento do aplicativo AgroBrasil. Em Minas, captação de registro de negócios, R$ 278, escalas, 7 dias e meio. Lembrando que essas escalas são das indústrias que são acompanhadas pelo time da AgroBrasil e que os preços aqui são livres de impostos e para pagamento à vista. Ontem, no Conversa de Cerca, meu convidado foi o Ronald Macuco, que é analista de mercado pecuário da Pátria Agronegócios e também pecuarista, né? Como ele mesmo falou, né? Pecuarista de bastidor, também sou, né? E o Ronald trouxe toda a trajetória dele para a gente entender, né, que é muito importante vivenciar o mercado para, na sequência, poder analisá-lo. Né? Não dá para a gente só levantar aqui algumas informações e dizer, o mercado é assim por causa disso. E ontem o Ronald fez toda essa trajetória do mercado pecuário. Boi gordo, reposição com boi magro e bezerro, tá? Muito importante você entender que até os vales do mercado lhe dão oportunidade, que há uma necessidade de fazer planejamento e estratégia comercial para o boi gordo. Eu estou falando do mercado de opções, estou falando de hedge para boi gordo, sim. Lembre-se que o mercado futuro na B3 opera em reais por arroba, o que facilita muito a tua vida. Então, é muito importante que você busque a educação financeira e as proteções financeiras também para este mercado. E o Ronald fez cálculos ali, fez explicações, trouxe exemplos, deixou tudo muito palatável
para o pecuarista que quer aprimorar a sua gestão comercial na pecuária. Vai fazer muito sentido para você, tenho certeza. Sugiro que você já deixe esse conteúdo aí reservado para assistir ou ouvir, está em todas as plataformas de áudio, no nosso canal no YouTube e também no noticiasagricolas.com.br. Então você pode acompanhar a íntegra, deixa no carro tocando e vai ouvindo as dicas preciosas do Ronald, porque ele fez um balanço muito interessante ali sobre o mercado pecuário, a interferência da Copa do Mundo, a influência das outras carnes de frango, suína, né? E trouxe também a questão cambial, trouxe a questão das nossas exportações, trouxe a questão do nosso consumo interno. A Copa do Mundo acabou chegando ali num momento de festas de final de ano e tudo mais, e isso acabou intensificando o consumo interno. Claro que ainda lentamente, mas já melhorando. Vale a pena você conferir, portanto, esse conteúdo do Ronald, que está bastante interessante, tá? Está disponível para você já aqui no Notícias Agrícolas. Como eu falei, é importante a gente monitorar a relação ali das carnes. E também pelo CPEA, ele nos diz que a competitividade da carne suína diminuiu um pouquinho. Por quê? Vamos observar. Enquanto os preços médios da carne suína registraram alta de outubro para novembro, os da proteína bovina apresentaram pequena elevação e as de frango baixa. Diante disso, a competitividade da carne suína caiu. Eu juntei as duas palavras numa só, né? Da carne suína caiu diante das duas concorrentes. Destaca-se que o preço médio da proteína suína, se distanciando da de frango e se aproximando da carne bovina, ocorre a perda de competitividade da carne de porco. Agentes consultados pelo CPEA indicam aquecimento na demanda pela carne suína por parte dos atacadistas, cenário que elevou as cotações da proteína em novembro. Já quanto à carne bovina, os preços operam na casa de R$ 19,00 por quilo desde o encerramento de outubro. Segundo pesquisadores do CPEA, parte dos demandantes já tem começado a montar estoques para as festas de final de ano, cenário que sustenta os valores dessa carne. Já no caso da carne de frango, o crescimento na oferta, sobretudo de filé e peito, resultou em queda nos preços em novembro. Muitos agentes se viram forçados a adotar a estratégia de reajustar negativamente os valores, visando elevar a liquidez e evitar o aumento dos estoques. Tá? Informação importante sobre as proteínas animais e essa relação feita entre as três. Isso é muito importante, principalmente para você entender o custo de produção, como ela chega ao consumidor final e como essas margens de cada uma, elas estão conectadas justamente por conta dessa competitividade. É uma análise muito importante de ser feita. Para a gente fechar esse comentário sobre as proteínas animais, vamos continuar te atualizando sobre a questão da gripe aviária, porque assim como o Peru, o Equador também já declarou emergência sanitária animal após surto de gripe aviária. É muito sério o que está acontecendo na América do Sul. A gente fez o primeiro alerta, a Letícia deu com exclusividade essa informação, a Letícia, que é nossa especialista aqui em proteínas animais, deu com exclusividade a informação já do primeiro caso lá na Colômbia, e isso veio se disseminando, né? Que é a característica da patogenia mesmo. O governo do Equador, então, declarou uma emergência de saúde animal ontem, devido ao surto de gripe aviária altamente patogênica H5N1, segundo informou o Ministério da Agricultura. O surto de gripe aviária foi detectado pela primeira vez no final de semana em uma granja na província andina de Cotopaxi, ao sul da capital do país, Quito, desencadeando esforços de quarentena em áreas potencialmente infectadas. Cerca de 180 mil aves devem ser abatidas para impedir a propagação do vírus, segundo o comunicado do Ministério da Agricultura equatoriano. O governo diz que a gripe aviária não oferece risco à saúde da população e garantiu a segurança do consumo de ovos e carne de frango. Abre aspas para o Ministério. Durante os próximos 90 dias, não será possível movimentar aves, produtos e subprodutos de origem aviária, como ovos, galinhas, frangos, entre outros das explorações afetadas pelo surto. Então, é um ponto bem importante de você acompanhar. A Letícia, nesta informação, colocou ali um resumo do que a gente já pode trazer de
de resultado dessa epidemia ou dessa pandemia de gripe aviária, H5N1. Surto de gripe aviária mata 50 milhões e meio de aves nos Estados Unidos, é um recorde dos recordes. A Defesa Agropecuária está alertando avicultores sobre intensificação na prevenção da influenza aviária. A OIE recomenda aumentar a vigilância sobre os casos e tem tendência de aumento se os surtos com a entrada do hemisfério norte se intensificarem, né? Era para ter dado uma diminuída, era para ter dado uma aumentada, foi talvez uma aumentada maior do que se esperava. Então, gripe aviária também está no nosso radar. Vamos falar um pouquinho da questão política, vamos ver como é que estão os ânimos lá em Brasília, porque um dos destaques e uma das surpresas não surpreendentes, né, já começa a mais uma vez, se fazer a conexão entre soja no Cerrado e desmatamento ilegal. Quem levantou a bola, né? Eu poderia fazer um bolão com vocês aqui, né? Vamos trazer aqui né? Quem você acha que foi que trouxe essa nova novidade do verão? Senhor Carlos Mink, ele voltou? Pois é. E olha só a informação qual é. O governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva discute com o agronegócio a adoção de um pacto para a produção de soja sustentável no Cerrado e também avalia o embargo de fazendas que forem flagradas desmatando ilegalmente, disse nesta quarta-feira o ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, integrante da equipe de transição para a área. Abre aspas. Ontem e anteontem conversamos com o setor da soja para fazer um pacto da soja sustentável no Cerrado, afirmou Mink em entrevista coletiva do Grupo de Trabalho sobre Meio Ambiente na sede do Governo de Transição em Brasília. Mas espera um pouco. A gente já não tem a moratória da soja, né? Uma iniciativa da iniciativa privada no país, né? São os chamados acordos de privados, né, que garantem justamente que essa soja cultivada em áreas de desmate ilegal, né, e não de conversão, porque a gente não pode contabilizar tudo como desmate ilegal das áreas que foram legalmente convertidas em áreas de preservação para áreas de produção, né? Áreas de vegetação nativa para áreas de produção. Então, áreas de conservação são áreas de conservação. E nós temos, além da moratória da soja, uma coisa chamada Código Florestal brasileiro. É a lei ambiental mais rigorosa do planeta. Então, assim, o senhor Carlos Mink chega com essa invenção da roda, mas em que momento? No momento a gente já tem a moratória da soja, onde nós já temos o Código Florestal brasileiro, onde a gente já tem regras rígidas para o Cerrado, ainda mais rígidas para a Amazônia Legal. 80% é o índice de reserva legal obrigatória nas propriedades que estão no bioma Amazônia, né? Na Amazônia Legal. Então, como é que é isso, né? Porque ele diz mais, ó, é uma medida rápida, barata, efetiva e claro que os bancos devem cumprir a obrigação deles de cortar o crédito a esses locais embargados. Já acontece, senhor Carlos Mink. Já acontece. Foi produzido 1 hectare de soja em área de desmate legal, essa soja não pode ser exportada, essa soja não pode ser comercializada aqui dentro. Crédito é cortado na hora. E não precisa o senhor vir falar isso, porque as regras já são bastante claras, os pagamentos por serviços ambientais também, a lei de pagamentos por serviços ambientais também, e isso prova que a nossa lei é tão boa que os bancos, os financiadores, as fintechs, elas já avaliam toda a questão da sustentabilidade ambiental, governamental, social, econômica, social e ambiental, que elas já não, essas instituições já não concedem crédito para esses produtores. Então, isso que o senhor está achando que é a invenção da roda, essa medida, abre aspas, rápida, barata e efetiva, ela já acontece. Existe a moratória da soja, existe o Código Florestal brasileiro e já existe um acordo, né, meio que quase que imperceptível, mas muito eficiente, de realmente restringir o crédito àquele produtor que não cumpre a legislação, né?
Então, o Código Florestal Brasileiro está fazendo esse trabalho para o senhor já tem 10 anos. Completamos 10 anos esse ano do Código Florestal Brasileiro, que é a lei mais discutida neste país desde a Constituição Federal. Mas são as novas do governo de transição, né? Então, a gente tem aí essa novidadezinha. E ontem, os dados do governo mostraram que o desmatamento em 2022 caiu quase 12%. E aí, olha só, olha, o Carlos Mink é demais, né? Ainda assim, Mink prometeu que o novo governo vai garantir uma forte e imediata redução no desmatamento ilegal no Brasil já no primeiro semestre. O que eu falei ontem? Que eu falei que os dados saíram ontem, 11,7%. Acabou a moleza e a impunidade, disse ele, acrescentando que vai haver uma resposta muito forte e muito dura, articulada com vários ministérios. Aí percebam, né? E outra integrante do governo de transição, na questão ambiental, é claro, a ex-ministra Marina Silva, que é um nome cotado para assumir o Ministério do Meio Ambiente, e aí a gente vai ver voltar aquele antagonismo proposto entre a produção e a preservação, coisa que não acontece. Neste evento de terça-feira, o mercado e o café carbono neutro, primeira jornada, o mercado e o café carbono neutro, o Gustavo Spadotti, que é da Embrapa Territorial, um as quando o assunto é preservação, apontou ali os dados da Embrapa. São 6 milhões de imóveis rurais cadastrados no CAR, o Cadastro Ambiental Rural. E é possível perceber pelo CAR que há 280 milhões de hectares preservados dentro destes imóveis rurais. Então, senhor Carlos Mink, a gente não precisa de moleza, a gente não precisa de impunidade, porque a nossa lei é rigorosa o suficiente e o Brasil, diferente de outros países, é importante que se diga, aceitou deixar de preservar, de produzir para preservar, porque sabe da importância disso. Né, sabe da importância da preservação para a garantia dos recursos naturais, para a garantia da sustentabilidade, para atender um consumidor cada vez mais exigente. Os nossos índices de preservação, né, dentro das propriedades rurais, de acordo com a lei, são os mais elevados do planeta. Então, assim, vamos voltar a achar que o agronegócio tem moleza e impunidade? Ah, pelo amor de Deus. Não. E aí, como eu falei, né? São as invenções da roda do novo governo, né? É surreal em 2022 a gente achar que realmente a produção de alimentos, fibras e energia desse país tem moleza e impunidade, né? Ou que realmente desmata. Entendam, se você não assistiu ainda, eu vou pedir para a Letícia colocar no YouTube, principalmente, o link de uma série documental que a gente fez aqui, chamada A Verdade contra a Fome, né? É uma produção de 2020, talvez. É uma produção muito clara, é uma produção muito simples, de muito fácil absorção, porque o objetivo é realmente esse, é mostrar para você que os dados estão ali colocados. E a primeira frase que a gente usa no primeiro episódio é: sem dados, você é apenas uma pessoa com opinião. Então, você pode ter a sua opinião. Isso não quer dizer que aquilo é uma verdade absoluta, que aquilo é o fato consolidado. Você precisa de dados para comprovar aquilo ali. Ah, mas eu não gosto da soja sendo plantada no Cerrado. Isso é a sua opinião. Ah, mas a soja está sendo plantada em áreas de desmatamento ilegal no Cerrado? Não. Aquela que está fora da lei. Aquilo não é um produtor rural, é um criminoso ambiental. Fecha aspas agora para o deputado Alceu Moreira, que também participou dessa série documental. Então, é cumprir a lei, tá certo? É cumprir a lei. E isso é determinante. O Código Florestal Brasileiro completou 10 anos neste ano, foram anos de discussão. A lei mais discutida desse país desde a Constituição Federal. Não agrada a ambientalistas, não agrada a produtores rurais, o que mostra a sua eficiência e o seu equilíbrio. Então, seu Carlos Mink, antes de assumir qualquer cargo no novo governo, enquanto está no governo de transição, pega o Código Florestal Brasileiro, se debruça sobre ele e leia e releia. Quantas vezes forem importantes para o senhor entender que a gente não quer moleza e impunidade. Bom, na sequência, gente, eu fico
doida com esse assunto. Porque eu acabei de chegar de um lugar onde eu vi assim, os cafeicultores desse país, lá do Cerrado, né, que é um ecossistema inteligentíssimo, entenderem que não dá para a gente isolar a produção e não dá para a gente isolar a preservação. E que nesse meio, e que para juntar as duas frentes, existe uma coisa necessária chamada dinheiro. Para viabilizar as situações, é preciso dinheiro. Não tem outro caminho para ser feito. A doutora Samantha Pineda, autoridade em direito ambiental, passou 18 dias lá acompanhando a COP27. Era para ser a COP27, né? A COP2, tá? É a COP27. E era para ser a COP da implementação. Sabe por quê? Porque os países estavam ali discutindo nas outras COPs a arrecadação dos recursos para implementar os programas para garantir que as mudanças climáticas fossem resolvidas, que a transição energética acontecesse de forma responsável e não como aconteceu vendo a crise energética que a Europa está passando agora e todo o hemisfério norte, porque nada foi planejado e quem paga a transição energética? Precisa de recursos, precisa de dinheiro. E a doutora Samantha Pineda foi muito direta e clara. Quem precisava colocar o cheque na mesa não colocou. E sem dinheiro não dá para viabilizar, não dá para implementar. Tá bom? Então, é mais ou menos por aí que a gente tem que entender. As discussões precisam ser aprofundadas e a gente precisa se distanciar desse discurso de que o desmatamento ilegal é o único problema que a gente tem nas nossas políticas ambientais. Nós temos problemas e precisamos resolvê-los. Para finalizar, a gente tem também a PEC da transição, que começa a ser votada e ser discutida no Congresso na semana que vem. Enquanto isso, o mercado continua especulando qual será o novo nome a assumir o Ministério da Fazenda no novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O nome mais forte continua sendo o de Fernando Haddad, que já falou que não é grande adepto do teto de gastos. Eu acabei de falar que a gente precisa de dinheiro, né? Então, assim, não, o teto de gastos limita os investimentos em saúde, em educação. Não, senhor Fernando Haddad, a gente precisa direcionar o dinheiro. É aquele dinheiro ali, ó. É aquele que a gente tem. Para onde a gente vai direcionar? A saúde é a nossa prioridade? Então vamos direcionar para a saúde. Qual que é a nossa segunda prioridade? Ou no mesmo patamar é a educação? Concordo? Então vamos para a educação. A PEC da transição é um ponto histórico na política do país, precisa ser estudada, precisa ser discutida, precisa ser contraposta, né? E está acontecendo, né? O relator tá ali, né, fazendo todo o jogo de cintura que é possível ele fazer, porque também tá sobre ele ali uma responsabilidade gigantesca e ele vai ter que rebolar, porque ninguém mandou querer ser senador e agora vai ser mais ou menos por aí. Não dá para ser diferente. Então, muita atenção, porque olha aonde a gente chegou. Eles não assumiram ainda. É PEC do estouro, PEC da gastança, a PEC permanente, porque por quanto tempo a gente vai estourar o teto de gasto? Não tem detalhes, a gente precisa de detalhes, a gente precisa entender. Então, vamos ter calma e serenidade? Vamos, mas vamos cobrar, vamos contrapor, vamos debater, vamos questionar. A PEC da transição exige isso, e aí, na semana que vem, aí é quando o filho chora e a mãe não vê, porque aí vai ser jogo duro lá no Congresso. Vai ser jogo duro no Congresso, precisa ser, e a gente vai acompanhar tudo de pertinho aqui no Notícias Agrícolas, como sempre fazemos, ok? Senhoras e senhores, 10 horas e 5 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai terminar por aqui a nossa informação. Estou lendo aqui que o pessoal gostou, né, da novidadezinha. É difícil para a comunicadora manter aqui a serenidade num momento como esse, viu? Souza, né, que me escreveu aqui sobre isso. Muito, para mim é muito duro, assim, eu que vivo o agronegócio, né, mais do que eu vivo a minha própria vida, eu acho, achar, né, a gente vê uma pessoa que está completamente alheia à realidade da produção. Depois, para finalizar,
busquem lá no @jornalista da soja, se você não segue esse perfil ainda, siga um bracinho das nossas redes sociais que eu lidero lá no Instagram. Ontem, a filha de um produtor rural compartilhou um corte de um podcast de uma moça dizendo assim: ai, eu acho que o trabalho mais difícil que tem, o mais difícil que tem é o de modelo. De modelo, realmente, porque assim, calma, ela ainda quer explicar. Ela fala assim, ó, calma, você pode pensar que é o cara lá da lavoura que tem o trabalho mais difícil, mas não é. O cara lá da lavoura, ele tem um horário para começar o trabalho, para terminar, ele chega todo feliz na casa dele, e a gente não. O cara lá da lavoura são vocês, né? Ah, vocês têm hora para começar a trabalhar? Hora para parar de trabalhar? Aí, se a tua vaca começa a criar lá no curral, o que você faz? Deixa ela sozinha, né? Ou se a tua colheita choveu o dia todo, aí deu umas horinhas de sol, você vai parar de colher 6h30? Bateu o sino, a hora da janta, você vai parar ou você vai colher noite afora? Toda profissão tem seu ônus e seu bônus. O jornalismo também não tem hora para acontecer. Então, percebam como a gente tem pessoas muito alheias à realidade desse país, né? No nosso Brasil. E o Brasil é do brasileiro, né? E aí a internet te dá essa possibilidade de você falar o que você quer. E ela acha que os modelos têm o trabalho ali mais difícil. E eu não acho que elas devem ter um trabalho fácil, tá? Eu acho que deve ser doloroso. As críticas e as cobranças são muito duras, elas são muito jovens. Agora, achar que o cara da lavoura chega todo feliz em casa porque tem hora para sair, hora para voltar, é porque realmente a gente não sabe mesmo onde é que a gente vive. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, vamos embora, vamos trabalhar. Vocês, os caras das lavouras, porque são realmente os caras, né? E vamos trabalhar, porque o Brasil precisa continuar indo para frente. Amanhã tem mais aqui no nosso Bom Dia Agronegócio e a gente se encontra por aqui, combinado? Até amanhã, boa quinta-feira para você, bom trabalho, bons negócios.